Olá, tudo bem com vocês? Hoje, dia 107, nós vamos ler os capítulos 13, 14 e 15 do primeiro livro de Crônicas. No capítulo 13, Davi procura trazer a arca para Jerusalém. No capítulo 14, fala do nascimento dos filhos de Davi em Jerusalém. E no capítulo 15, a arca é levada para Jerusalém. Vocês já clicaram em gostei? Já se inscreveram? Ativaram o sininho? Então tá bom. Vamos à leitura? Capítulo 13. Consultou Davi os capitães de 1000 e os de 100 e todos os príncipes, e disse a toda a congregação de Israel: Se bem vos parece, e se vem isso do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas com eles nas cidades e nos seus arredores, para que se reúnam conosco. Tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Então toda a congregação concordou em que assim se fizesse, porque isso pareceu justo aos olhos de todo o povo. Reuniu, pois, Davi a todo Israel, desde Sior do Egito até a entrada de Amate, para trazer a arca de Deus de Kiriat Jearim. Para trazer a arca de Deus de Kiriat Jearim. Então Davi, com todo Israel, subiu a Baalá, isto é, a Kiriat Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, diante da qual é invocado o nome do Senhor, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab. Eusá e Aiô guiavam o carro. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com todo o seu empenho, em cânticos, com harpas, com alaúdes, com tamboris, com símbolos e com trombetas. Quando chegaram à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão à arca para segurar, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi a Deus naquele dia e disse: Como trarei a minha arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-Edom, o geteu. Assim, ficou a arca de Deus com a família de Obed-Edom 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo que ele tinha. Capítulo 14. Então Hirão, rei de Tiro, mandou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, e pedreiros e carpinteiros, para lhe edificarem uma casa. Reconheceu Davi que o Senhor o confirmara rei sobre Israel, porque por amor do seu povo de Israel, o seu reino se tinha exaltado muito. Davi tomou ainda mais mulheres em Jerusalém e gerou ainda mais filhos e filhas. São esses os nomes dos filhos que teve em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Eupelete, Nogá, Nefeg, Jafia, Elisama, Beliada e Elifelete. Ouvindo, pois, os filisteus que Davi fora ungir o rei sobre todo Israel, subiram todos para prender Davi. Ouvindo-o, Davi saiu contra eles. Mas vieram os filisteus e investiram contra ele no vale dos Refaíns. Então Davi consultou a Deus, dizendo: Subirei contra os filisteus, entregarmos-as nas mãos? Respondeu-lhe o Senhor: Sobe, porque os entregarei nas tuas mãos. Subindo Davi a Baal-Perazim, ali os derrotou e disse: Deus, por meu intermédio, rompeu as fileiras inimigas diante de mim, como quem rompe águas. Por isso chamaram o nome daquele lugar Baal-Perazim. Ali deixaram seus deuses e ordenou Davi que se queimassem. Porém os filisteus tornaram e fizeram uma investida no vale. De novo Davi consultou a Deus e este lhe respondeu: Não subirás após eles, mas rodeia por detrás deles e ataca-os por defronte das amoreiras.
E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então sai a peleja, porque Deus saiu adiante de ti a ferir o exército dos filisteus. Fez Davi como Deus lhe ordenara e feriu o exército dos filisteus desde Gibeão até Gézer. Assim se espalhou o renome de Davi por todas aquelas terras, pois o Senhor o fez temível e todas aquelas gentes. Capítulo 15. Fez também Davi casas para si mesmo na cidade de Davi, preparou um lugar para a arca de Deus, ele armou uma tenda. Então disse Davi: ninguém pode levar a arca de Deus senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca de Deus e o servirem para sempre. Davi reuniu todo Israel em Jerusalém para fazerem subir a arca do Senhor ao seu lugar que ele tinha preparado. Reuniu Davi os filhos de Arão e os levitas, dos filhos de Coate, Uriel, o chefe, e seus irmãos 120. Dos filhos de Merari, Asaías, o chefe, e seus irmãos 220. Dos filhos de Gerson, Joel, o chefe, e seus irmãos 130. Dos filhos de Elisafã, Semaías, o chefe, e seus irmãos 200. Dos filhos de Hebron, Eliel, o chefe, e seus irmãos 80. Dos filhos de Uziel, o Minadab, o chefe, e seus irmãos 112. Chamou Davi os sacerdotes Zadok e Abiatar, e os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab, e lhes disse: vós sois os cabeças das famílias dos levitas, santificai-vos vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que lhe preparei. Pois visto que não as levastes na primeira vez, o Senhor nosso Deus irrompeu contra nós, porque então não a buscamos, segundo nos for ordenado. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e levitas para fazerem subir a arca do Senhor Deus de Israel. Os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros pelas varas que nelas estavam, como Moisés tinha ordenado, segundo a palavra do Senhor. Disse Davi aos chefes dos levitas que constituíssem a seus irmãos os cantores, para que com instrumentos, músicos, com alaúdes, harpas e símbolos se fizessem ouvir e levantassem a voz com alegria. Designaram, pois, os levitas Emã, filho de Joel, e dos irmãos dele, Asaf, filho de Berequias, e dos filhos de Merari, irmãos deles, Etã, filho de Cusaías, e com eles a seus irmãos de segunda ordem, Zacarias, Benê, Jaziel, Simiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Benaia, Maaseias, Matitias, Elifeleu, e Miqunéias, e os porteiros, Obed, Edom e Jeiel. Assim, os cantores Emã, Asaf e Etã se fizeram ouvir com símbolos de bronze. Zacarias, Aziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Maaseias, Benaia, com alaúdes em voz de soprano, Matitias, Elifeu, Miqunéias, Obed-Edom, Jeiel, Azazias com harpas em voz de baixo para conduzir o canto. Quenanias, chefe dos levitas músicos, tinha o encargo de dirigir o canto, porque era perito nisto. Berequias e Eucana eram porteiros da arca. Sebanias, Josafá, Natanael, Amazai, Zacarias, Benai, Eliezer, os sacerdotes tocavam as trombetas perante a arca de Deus. Obed-Edom e Géias eram porteiros da arca. Foram Davi os anciãos de Israel e os capitães de milhares para fazerem subir com alegria a arca da aliança do Senhor da casa de Obed-Edom. Tendo Deus ajudado os levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, oferecerem sacrifício 7 novilhos e 7 carneiros. Davi ia vestido de um manto de linho fino, como também todos os levitas que levavam a arca, os cantores, e Quemanias, chefe dos que levavam a arca e dos cantores. Davi vestia também uma estola sacerdotal de linho. Assim, todo Israel fez subir com júbilo a arca da aliança do Senhor, ao som de clarins, de trombetas e de símbolos, fazendo ressoar alaúdes e harpas. Ao entrar a arca da aliança do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e, vendo ao rei Davi dançando e folgando, o desprezou no seu coração. Gente, encerramos por hoje. Mas amanhã tem mais, hein? Nos encontramos amanhã, hein?
Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês. Até amanhã. Beijos, beijos.